Quantas noites mais você vai continuar olhando para o teto em silêncio, com o corpo exausto, mas a mente incapaz de desligar? Quantas madrugadas mais você vai se levantar sem ter dormido, arrastando um cansaço que não passa com café, nem com comprimidos, nem com nenhuma das soluções que o mundo te ofereceu até agora? Escute bem, você não está aqui por acaso. Este vídeo chegou até você neste exato momento, porque existe uma resposta que você não encontrou em nenhuma farmácia, que não está em nenhuma receita médica, que ninguém te deu em nenhuma consulta. É uma resposta que espera há milhares de anos para ser descoberta por pessoas como você. E hoje juntos, vamos encontrá-la. Existe algo que muito poucos pregadores ousam dizer do púlpito, algo que a ciência moderna está começando a confirmar, algo que a Bíblia revelou muito antes de qualquer laboratório ou estudo clínico. A terra que o próprio Deus projetou, as plantas que crescem sob o seu cuidado, os aromas que ele mesmo ordenou que enchessem os lugares sagrados. Tudo isso tem um propósito que vai muito além do cheiro ou do sabor. Essas plantas, essas ervas mencionadas nas páginas mais antigas do texto sagrado, foram colocadas neste mundo com uma função específica para o corpo humano. E uma dessas funções, talvez a mais ignorada, é restaurar o sono profundo, aquele descanso que Deus prometeu aos seus filhos e que o inimigo tem se esforçado para roubar. Antes de continuar, escute isso com atenção. Se você chegou até aqui buscando esperança para essas noites eternas em que o sono não vem, inscreva-se agora mesmo no canal Caminho do Infinito e ative o sininho. Não para aumentar um número, mas para que você não perca nenhuma das palavras que estão por vir. Porque este canal não é apenas conteúdo, é um altar digital. Não é mais uma rede social, é um espaço onde cada mensagem foi preparada em oração, com fé e com propósito, pensando em pessoas como você, que precisam de uma resposta real, profunda e transformadora. No caminho do infinito caminhamos juntos. Aqui você não está sozinho nas suas batalhas noturnas. Aqui somos família, crendo que Deus continua falando, continua curando e continua restaurando. E hoje vamos falar de 6 plantas bíblicas, 6 presentes da criação, mencionados ou referenciados na palavra de Deus. Elementos que não estão ali por acaso, mas que foram projetados pelo Criador, com propriedades capazes de trazer paz ao corpo, calma à mente e descanso profundo à alma. Não estamos falando de superstição, não estamos falando de esoterismo, não estamos falando de folclore popular. Estamos falando de sabedoria antiga, de conhecimento divino, daquilo que o próprio Deus colocou na terra para que seu povo vivesse em shalom, em paz completa, em bem-estar integral. E essa paz inclui o descanso noturno. Pense por um momento. Quando foi a última vez que você acordou se sentindo realmente descansado? Quando foi a última vez que seu corpo não doeu ao se levantar? Que sua mente não estava já cheia de preocupações, antes mesmo de abrir os olhos? Que a cama fosse um lugar de restauração e não de batalha? Para muitas pessoas isso é uma lembrança distante. Para outras nem sequer existe essa lembrança. E o pior é que o mundo disse a elas que isso é normal, que a insônia faz parte do estresse moderno, que os distúrbios do sono são consequência do ritmo de vida atual, que simplesmente é preciso aprender a conviver com isso. Mas isso é mentira. Isso não é o que Deus projetou para você. O Salmo 127, no versículo 2, diz algo que deveria te abalar profundamente. Assim dá Deus o sono aos seus amados. Não diz que o sono é uma loteria. Não diz que alguns têm e outros não. Não diz que depende do seu nível de estresse, da sua idade ou da sua genética. Diz que Deus dá o sono aos seus amados. E você é amado por Ele. Então, se o sono não chega, algo está interferindo nessa promessa. E hoje vamos identificar o que é e como voltar a recebê-la. Faça uma pequena pausa, porque o que vem agora é importante. O que você está prestes a ouvir não é um vídeo de bem-estar genérico. Não é uma lista de remédios caseiros que você encontraria em qualquer buscador da internet. É uma exploração espiritual e natural profunda,
daquilo que o próprio Deus deixou escrito e semeado na terra, para que seus filhos descansem. E há algo neste mensagem que foi preparado especificamente para a batalha que você está enfrentando esta noite, esta semana, nesta temporada da sua vida. Dê curtir neste vídeo. Se no seu coração você sabe que Deus tem uma resposta para a sua insônia, esse pequeno gesto não é apenas um clique, é uma declaração pública de fé. É dizer: eu creio que Deus pode restaurar as minhas noites. Eu creio que existe uma saída. Eu creio que não estou sozinho. E quando você faz isso, esta mensagem começa a chegar a outras pessoas, que neste exato momento estão virando de um lado para o outro na cama, com a mente cansada e a alma inquieta. Talvez o seu curtir seja a ponte para que alguém mais encontre paz esta noite. Antes de falar das plantas em si, preciso que você entenda algo fundamental, que muda completamente a forma como você vai receber esta informação. A insônia, na maioria dos casos, não é simplesmente um problema do corpo, é um problema da alma. Há uma conexão direta entre o que se carrega no coração e o que acontece com o corpo durante a noite. As Escrituras confirmam isso de múltiplos ângulos. Provérbios 3:24 diz: quando te deitares não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Mas logo antes dessa promessa, há uma condição: confiar em Deus de todo o coração, não se apoiar no próprio entendimento, reconhecê-lo em todos os teus caminhos. Está vendo? O sono profundo não é apenas fisiologia, é também teologia, é também espiritualidade. O corpo descansa quando a alma confia, e quando a alma está carregada de ansiedade, de medos, de traumas não curados, de perguntas sem resposta. O corpo sente. As noites se tornam longas. O silêncio fica barulhento. E a cama se transforma no lugar onde mais se pensa, mais se teme, mais se sofre. Por isso, o que vamos fazer hoje não é apenas falar de ervas. Vamos fazer um percurso espiritual e natural ao mesmo tempo. Vamos conectar a sabedoria das Escrituras com aquilo que Deus semeou na terra. Vamos entender por que essas plantas específicas não têm apenas propriedades físicas para ajudar no descanso, mas também um significado espiritual, que, quando compreendido, abre uma porta de fé que potencializa tudo mais. Escreva nos comentários: há quanto tempo você não dorme bem? Não tenha vergonha. Este é um espaço de honestidade e de fé. Escreva sua história em poucas palavras, porque em cada comentário que você deixa, há uma oração que o céu recebe. E porque também quero que você saiba que não está sozinho nisso. Milhares de pessoas estão assistindo este vídeo agora mesmo, com a mesma luta que você. E juntos vamos encontrar uma resposta. Agora prepare-se, porque vamos começar com a primeira chá bíblica. E te adianto algo: quando ouvir a história dela, quando entender de onde ela vem, quantas vezes aparece na Bíblia, e o que ela faz com o seu sistema nervoso quando você a bebe, o que você vai sentir vai ser mais do que curiosidade, vai ser reconhecimento, vai ser aquele momento em que o Espírito diz: isso foi colocado aqui para mim, mas antes de revelar qual é, preciso te pedir algo. Se há alguém na sua vida que está sofrendo com insônia, alguém que dorme mal, que acorda exausto, que batalha com ansiedade noturna, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora mesmo. Não espere terminar. Faça agora, porque o amor não espera o momento perfeito. O amor age quando reconhece uma necessidade. E esse gesto de compartilhar pode ser a mão de Deus, chegando a alguém que já não sabia a quem mais pedir ajuda. Se este conteúdo está abençoando sua vida desde o primeiro minuto, então fique até o final e permita que esta palavra faça raiz no seu coração. Cada mensagem que compartilhamos aqui nasce com um propósito: aproximar você mais de Deus e ajudar você a experimentar uma transformação real, não só espiritual, mas também emocional e física. Porque quando a alma encontra descanso nele, o corpo começa a se alinhar. A mente se aquieta, e as noites deixam de ser uma batalha. Permaneça conosco, respire fundo e abra o seu coração.
O que vem pode marcar um antes e um depois, na sua maneira de descansar, de confiar e de viver. Para entender por que essas plantas têm o poder que têm, você precisa entender algo que a maioria das pessoas ignora ao ler a Bíblia. O texto sagrado não é apenas um livro de história, nem um conjunto de normas morais. É um documento vivo, que contém, entre suas páginas, uma orientação completa para a existência humana. E essa orientação inclui a relação entre o ser humano e a natureza, que Deus criou para sustentá-lo. Quando Gênesis 1:29 diz que Deus entregou ao homem toda planta que dá semente e toda árvore que produz fruto, não estava falando apenas de alimentação, estava estabelecendo um pacto entre a criatura e a criação, um pacto de provisão que ia muito além do estômago. As plantas medicinais na cultura bíblica não eram folclore, eram conhecimento sagrado. Eram parte da maneira como os patriarcas, os sacerdotes, os profetas e o povo comum entendiam o cuidado do corpo como uma extensão do cuidado da alma. Quando o sacerdote queimava incenso no templo, não era apenas um ritual estético, havia um propósito. Quando as mulheres preparavam óleos aromáticos para ungir os enfermos, não era apenas tradição, havia uma ciência por trás disso. Uma ciência que o próprio Deus havia projetado, e que hoje a pesquisa moderna está apenas começando a decifrar. Inscreva-se neste canal se você quer continuar recebendo conteúdo que une a fé com a sabedoria bíblica. Toda semana trazemos mensagens que não só tocam o coração, mas também equipam a vida, com ferramentas reais e espirituais para enfrentar os desafios de cada dia. Não perca nada do que vem. Agora quero que você pare um momento nesta imagem. Imagine Salomão, o homem mais sábio que já viveu, caminhando pelos jardins do templo que ele mesmo mandou construir. Jardins cheios de plantas que ele conhecia pelo nome, pelo aroma, pelo efeito. Jardins que ele mesmo descreveu no Cântico dos Cânticos, com uma riqueza de detalhes, que até hoje nos fala do seu profundo conhecimento botânico. Hortelã, canela, isopo, aloe, nardo, açafrão, plantas que não só perfumavam o ambiente sagrado, mas que tinham propriedades sobre o corpo humano, que Salomão compreendia de forma holística, ou seja, em relação ao espírito, à alma e ao corpo juntos. E aí está um dos segredos mais importantes, que vamos explorar hoje. Essas plantas não agem apenas no plano físico. Quando usadas com compreensão espiritual, quando recebidas com fé e gratidão ao Criador que as colocou na terra, algo diferente acontece, algo que vai além da química, algo que toca dimensões, que a ciência ainda não sabe como medir. Preste muita atenção ao que vou dizer agora, porque este é um dos fundamentos de tudo o que vem. O sono na Bíblia é um estado de graça, não é simplesmente um processo biológico. É o momento em que Deus age no invisível, enquanto o corpo repousa no visível. Gênesis 2:21 nos diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e foi precisamente durante esse sono que realizou uma das obras mais profundas da criação. Em Números 12:6, o próprio Deus diz que fala aos seus profetas em visões e sonhos. E em Jó 33:15 lemos: em sonhos, em visões noturnas, quando o sono cai sobre os homens, quando adormecem no leito, então revela aos ouvidos dos homens. Está vendo? O sono para Deus é um campo de operação. É um momento em que ele pode agir, sem a resistência da mente racional, sem o ruído dos pensamentos, que durante o dia impedem que sua voz seja ouvida. E se isso é verdade, então perder o sono não é apenas perder descanso, é perder uma oportunidade de encontro com Deus, é fechar-lhe a porta, mesmo sem querer, a uma das formas como ele mais age na vida dos seus filhos. Quantos diagnósticos não chegaram? Quantas revelações não foram recebidas? Quantas curas não se manifestaram? Porque o sono não veio, porque a noite foi uma batalha, e não um altar? Deixe um comentário dizendo: Senhor, quero voltar a descansar.
Se isso que você está ouvindo está tocando algo profundo dentro de você, escreva como uma declaração de fé. Porque quando sua boca diz e seu coração crê, algo se ativa no reino espiritual que vai além do que você pode ver. Agora há um trecho no livro de 1 Reis, capítulo 19, que quero que você visualize com os olhos da alma. O profeta Elias está no deserto, acabou de fugir de Jezabel, está exausto, está em crise, senta-se debaixo de um zimbro e pede a Deus que o deixe morrer. Basta, Senhor, diz ele, tira-me a vida. E então acontece algo que quero que você note com cuidado. Deus não lhe fala, Deus não o repreende, Deus não lhe dá um sermão. A primeira coisa que Deus faz é enviar um anjo que toca Elias e diz: levanta-te e come. Elias se levanta, encontra um pão assado sobre as brasas e um jarro de água, come, bebe e volta a D e itiar tratino S. O anjo volta, toca-o novamente e diz: levanta-te e come, porque ainda tens um longo caminho pela frente. Come novamente, bebe novamente, e com esse alimento caminha 40 dias. O que isso nos diz? Que Deus entende que o corpo precisa ser cuidado, que antes da palavra vem o descanso e a nutrição, que há momentos em que a melhor resposta espiritual que Deus pode te dar é: durma, coa, restaure o seu corpo. E o que Ele colocou na terra para te ajudar nisso não é acidental, é providência. Agora vem a parte mais importante, mas antes preciso te explicar algo rápido. Cada uma das 6 chás que vamos revelar hoje tem 3 dimensões que você precisa conhecer para recebê-las completamente. A primeira é a dimensão bíblica, onde aparece na Escritura, e qual papel cumpriu na história do povo de Deus. A segunda é a dimensão fisiológica, o que ela faz especificamente no corpo quando consumida, como afeta o sistema nervoso, como prepara o organismo para o descanso. E a terceira, a mais importante de todas, é a dimensão espiritual, como recebê-la não apenas como planta, mas como um presente de Deus, com fé, com gratidão e com a expectativa de que Ele a use para restaurar o que o inimigo roubou nas suas noites. De curtir se você entende que o descanso também é espiritual, se compreende que Deus se preocupa com as suas noites, tanto quanto com os seus dias. Se acredita que há algo nesta mensagem que foi preparado especificamente para você nesta temporada. E antes de entrar na primeira chá, quero fazer algo juntos. Quero que você coloque uma mão sobre o peito, sobre o seu coração agora mesmo. Não importa onde você esteja. Enquanto ouve isso, e quero que em silêncio diga estas palavras: Pai, as minhas noites são tuas. Meu descanso está nas tuas mãos. O que vier agora eu recebo como um presente teu. Assim tão simples, assim tão poderoso. A disposição do coração determina a capacidade de receber. E se você abrir o seu coração, antes que comece a revelação, o que entra não é apenas informação, o que entra é unção. Este canal foi criado para edificar vidas e levar mais pessoas a uma relação profunda com Deus. Se você quer aprofundar essa conexão, que abre a porta do descanso real, adquira o livro 21 Dias de Conexão com Deus, no link da descrição. Cada capítulo foi escrito como uma semente de fé que germina no coração e produz frutos que se manifestam em todas as áreas da vida, incluindo as suas noites. A primeira chá bíblica que te dá uma boa noite de sono é o hisopo. E se você nunca ouviu falar dele nesse contexto, prepare-se para o que vem, porque essa descoberta pode mudar completamente a forma como você vê essa planta tão mencionada nas Escrituras. O hisopo aparece mais de 20 vezes na Bíblia. Aparece no Êxodo, quando Deus ordena que seja usado para aplicar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, na noite da Páscoa. Aparece no Levítico como parte dos rituais de purificação. Aparece no Salmo 51, quando Davi, no seu momento de maior quebrantamento, clama a Deus: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. E aparece no Novo Testamento, quando na cruz alguém embebe uma esponja em vinagre,
e a leva aos lábios de Jesus usando um ramo de isopo. Essa planta não é uma curiosidade histórica. É uma planta com identidade sagrada. Foi usada nos momentos mais importantes da história da redenção. E hoje, milhares de anos depois, a ciência nos diz que o isopo contém compostos como uma rubina, a pinocanfona e a isopinocanfona, substâncias que têm efeitos diretos sobre o sistema nervoso central, que ajudam a relaxar a tensão muscular, que reduzem a ansiedade e que preparam o organismo para o descanso profundo. Coincidência? Não. Design. Antes de continuar, inscreva-se se ainda não o fez. Este vídeo está apenas começando e o melhor ainda está por vir. Não quero que você perca nenhuma das 6 chás, nem a oração especial que preparei para o final. Mas além da sua composição química, o que me impacta no isopo é o seu simbolismo espiritual. Davi o usou para pedir limpeza. Deus o usou para sinalizar proteção na noite da morte. E isso nos diz algo poderoso. O isopo é uma planta de cobertura, de purificação, de separação entre o que prejudica e o que protege. E quando consumido como infusão antes de dormir, quando recebido não apenas como erva, mas como símbolo vivo da purificação de Deus, a mente que estava cheia de pensamentos tóxicos começa a soltá-los. O corpo que estava tenso pela carga do dia começa a soltar essa tensão, e o sono, aquele sono que Deus prometeu aos seus amados, começa a chegar. Para prepará-lo é muito simples. Uma colher de chá de isopo seco em uma xícara de água quente. 10 minutos de repouso, coar, e beber com fé 30 minutos antes de deitar. Mas não o tome em silêncio. Enquanto bebe, recite o Salmo 51:7. Faça desse momento um ato de adoração. Deixe que o aroma encha o espaço onde você está. Deixe que a promessa de limpeza não toque apenas o seu paladar, mas também a sua mente e o seu espírito. A segunda chá bíblica é a hortelã. E aqui há algo que quase ninguém menciona quando fala da hortelã na Bíblia. O próprio Jesus a nomeia em Mateus 23:23 quando diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Por que Jesus menciona a hortelã como exemplo de dízimo? Porque era tão valiosa que fazia parte da oferta sagrada. Era tão comum nos lares judaicos que se cultivava não só para uso culinário, mas também medicinal. Era parte da vida cotidiana do povo de Deus. E hoje sabemos que a hortelã, especificamente seu componente